Neste vídeo nós vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 4 da segunda série do ensino médio. A número 1 diz o seguinte: em qual quadrante está localizado o ângulo de 4.380 graus? Pois bem, então antes de tudo vamos verificar aqui algumas coisas fundamentais aí para a gente saber. A nossa circunferência trigonométrica ela está dividida em 4 partes, tá? Em que, no sentido anti-horário, nós damos o nome. Por exemplo, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e este outro aqui é o quarto quadrante, ok? Bom, segunda coisa que nós precisamos analisar, o ângulo. Está dizendo 4.380 graus. Mas nós sabemos que uma volta completa na circunferência tem 360 graus. Então, onde está esse 4.380 graus? Significa, na verdade, que ele deu mais de uma volta na circunferência. Por exemplo, se ele desse 2 voltas na circunferência, o arco ou o ângulo seria de 720 graus. 360 mais 360. Como é que a gente vai fazer então para saber quantos graus ou quantas voltas ele dá na circunferência? Nós pegamos o ângulo, 4.380 graus, e vamos dividir em 360. O resultado dessa divisão é quantas voltas completas ele dá na circunferência. O resto dessa conta é o grau em que ele parou, e aí sim, nós vamos observar em qual quadrante ele está. Pois bem, se eu pegar esse 4.380, a primeira coisa que eu vou ver aqui é que dá 1, né? Dá o próprio 360. Ao subtrair, eu tenho 8, que vai emprestar 1, vai ficar 7, e aqui vai ficar 0. Então, sobrou 78. Esse 78, vou baixar o 0 aqui e vou perceber que eu vou poder multiplicar por 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. Ao subtrair, chego a 60. Agora nós vamos analisar o que significam essas informações. O 12 é a quantidade de voltas completas na circunferência. Ou seja, deu exatamente 12 voltas aqui. Só que não parou nessas 12 voltas. Ele andou mais um pouquinho. Andou quanto? Andou 60. O que significa esse 60? Esses são os 60 graus. Significa dizer que ele deu 12 voltas completas e andou mais 60 graus. Então eu digo o seguinte, eu digo que o ângulo 4.380 graus, ele dá 12 voltas na circunferência e anda mais um pouco a 60 graus, que está exatamente no primeiro quadrante. Digo e complemento ainda que o ângulo 4.380 graus e os 60 graus possuem a mesma extremidade. Por isso, nós chamamos eles de arcos côngruos ou ângulos côngruos. Tem a mesma extremidade. No exercício número 2, diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde a um par de ângulos não côngruos. Primeiro vamos compreender o que significam arcos côngruos. Arcos côngruos possuem a mesma extremidade. Muitas vezes, embora eles não sejam necessariamente o mesmo ângulo. São ângulos diferentes, mas que têm a mesma extremidade. Vou citar um exemplo. O ângulo 30 graus, tá? O arco 30 graus. Então, medi aqui um arco 30 graus. E o arco 390 graus. O arco 390 graus dá uma volta completa na circunferência, que são 360 graus, e anda mais 30 graus. Então,
o 390 graus e o arco 30 graus possuem exatamente a mesma extremidade. Portanto, são côngruos. Desses que estão aqui, nós vamos analisar aqueles que não são, ou seja, aqueles que não possuem a mesma extremidade. Então, vejamos. Eu vou pegar o arco 6.230 e vou verificar quantas voltas ele dá na circunferência e onde ele para. Para isso, eu vou dividir esse valor por 360. Para dividir por 360, eu vou multiplicar por 1, né? 1 vezes 360 vai dar o próprio 360. Aqui vai sobrar 3, vai emprestar 1, fica 12 menos 6 é 6. Aqui é 5, 5 menos 3, 2. 263. Como tem mais um zero aqui, eu vou baixá-lo. Então, ficou 2.630. Agora, qual é o número que multiplicado por 360 vai dar um resultado próximo a 2.630? É o 7. 7 vezes 0 é 0. 6 vezes 7 é 42. E 3 vezes 7 é 21. 21 mais 4, 25. Diminuindo, 0, 1 e aqui 1. E aqui 0. Bem, o que significa isso? Significa que o arco 6.230 graus, ele dá 17 voltas completas na circunferência e para exatamente no ângulo 110 graus. Pois bem, agora eu vou ver 8.390. Então, eu pego lá 8.390 e vou dividir por 360. Então, 8.390 dividido por 360. Eu sei que eu começo multiplicando por 2, porque 2 vezes 360 é 720. Subtraindo, fica 9, 1, 1. 119. É menor do que 360, vou baixar o zero ali. Tá? Agora, o próximo número que eu vou multiplicar é por 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 3 é 9. Mais 1, 10. Subtraindo. Então, 0, 1 e 1. Percebam que esses são arcos côngruos. Embora o arco 8.390 ele dê 23 voltas na circunferência. No entanto, ele para exatamente nos 110 graus. Por isso, esses arcos são côngruos. Então, eu quero os não côngruos. Vamos para o próximo. Vou pegar o arco 2010 e vou dividir por 360. Então, o 2010 dividido por 360, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui o 5, né? 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6 é 30. E 5 vezes 3 é 15. Mais 3, 18. Subtraindo os valores, 0. Aqui vai dar 1. O que vai acontecer aqui? Vai ficar 10. 10 menos 2 vai dar... 10 menos 8 vai dar 2. E aqui vai dar 0. Significa dizer que 5 voltas completas na circunferência e parou exatamente no arco 210 graus. Agora eu vou pegar o 900. Vamos ver se eles são côngruos ou não. 360. Vou dividir. Dividindo isso aqui eu sei que vai dar por 2, né? Vai dar 720 e vou subtrair. Então, vamos emprestando aqui, ó. O 9 empresta 1, aqui empresta 1. Na verdade, aqui nem precisa emprestar, né? Porque 0 menos 0 é 0. O 9 emprestou 1, ficou 10. 10 menos 2 vai dar 8. Aqui sobrou quanto? Sobrou 8. 8 menos 7 é 1. Opa!
Veja bem, o 900 ele deu 2 voltas completas na circunferência e parou exatamente no 180. Mas o outro havia parado no 210. Então significa que esses arcos eles não possuem a mesma extremidade. Portanto, eles não são côngruos. Olhando as alternativas, eu vou verificar que a letra B é aquela que responde a minha questão. Se eu fizer resolver o C e o D, eu vou verificar que todos eles possuem a mesma extremidade, tá? Portanto, são côngruos. Então, dessas atividades, o 2010 e o 900 não são côngruos.